Olá, bem-vindo ao Refletindo Nossa Fé. Eu sou o Ed Finotelli. E eu sou a Simone. Já falamos, a Simone fica ali atrás falando pra gente o que a gente deve refletir, ok? Antes que eu me esqueça, se inscreve no nosso canal, ative as notificações, compartilha o nosso vídeo. Isso é importante para o YouTube ver que é relevante o que a gente está falando, tá bom? Então a gente vai começar a nossa reflexão. Vamos lá? Por favor. Primeira pergunta. Por que existem tantas igrejas? Então, nessa primeira parte eu vou dizer um achômetro, tá? Algo que eu acho. Não tem nada na Bíblia do que eu vou dizer sobre o que eu vou te explicar agora. Eu acho que tem tantas igrejas para que a gente não tenha desculpa perante Deus de chegar e falar para Deus assim: olha, eu não fui na tua casa porque eu não gostava do estilo do culto. Porque as igrejas, elas têm algumas características. Então, em algumas igrejas que você vai, as pessoas cantam mais alto, outras igrejas, o estilo musical é de alguma determinada região, ou as orações são altas, ou então a pregação é mais forte. Outras igrejas já cantam mais músicas mais tranquilas, a pregação é mais silenciosa, as orações também são mais silenciosas. Essa diferença faz com que eu consiga ir numa igreja e me sentir bem lá. Eu consigo frequentar uma igreja que eu consiga levar um culto a Deus, quer dizer, prestar um culto a Deus, sem ter o problema de ser agredido com alguma coisa que eu não quero. Então eu acredito que Deus deixou essas várias igrejas para que a gente possa escolher um lugar para cultuá-lo. Ok? Vai lá, próxima. Quais os tipos de igrejas existem? Vamos lá, vamos dividir em 3 grandes grupos e a gente vai tentar englobar todas elas dentro. Acho que são até 4, mas vamos falar de 3. A gente tem as pentecostais. Essas igrejas são igrejas que elas dão valor à cura divina, dom de língua, à revelação. Os cultos tem mais barulho na oração, as orações são mais altas, a glorificação provoca um ruído maior. Não está errado, eu estou dizendo é uma característica. As músicas, elas também têm um volume maior. Então são igrejas que focam mais na cura divina, são igrejas excelentes. Eu estou precisando de uma cura divina. Se ir numa igreja pentecostal, ela vai ter alguém que vai orar por cura divina. A gente tem um segundo grupo, que são as neopentecostais. As neopentecostais são igrejas das quais a gente, como cristão, mais tem que responder. Porque as neopentecostais, elas são as igrejas que estão na televisão. E são as igrejas que muitas vezes causam aqueles mal-estar entre as pessoas, que falam mais de dinheiro, que faz aquela ideia de se você der o dinheiro aqui, você vai ganhar alguma coisa de Deus. Mas lembrando, a gente falou isso uma vez, tanto na pentecostal, a neopentecostal e a próxima que eu vou dizer, existem pessoas sinceras, pessoas que estão lá para cultuar a Deus. É uma característica da igreja. Essas igrejas neopentecostais vão ensinar muita coisa para você em relação a como lidar com dinheiro também. Em priorizar o que tem que ser priorizado em relação à oferta, dízimo. Algumas vezes tem uma distorção, mas em todas as 3 formas existem distorções, porque existem humanos lá. A terceira igreja são as igrejas chamadas tradicionais. São igrejas que são fundamentadas na reforma. E essas igrejas, elas têm uma característica em comum, que elas cantam muitas vezes músicas mais calmas, algumas até não, algumas cantam ritmo, rock, mas são igrejas que têm um estilo musical muitas vezes mais apurado em relação à música. São igrejas ótimas no ensino, ensinam muito bem a palavra de Deus, mas o culto é mais silencioso, as orações são mais silenciosas e o dom, muitas vezes alguns dons não são revelados no culto principal. Exemplo, o dom de línguas, de falar línguas estranhas, não são vistos durante o culto. Se acontece, acontece numa reunião separada, na casa do membro, porque todas as 3 formas acreditam na palavra de Deus. E existe também, como eu falei, um quarto grupo,
que é o grupo das pessoas que se rebelam contra as igrejas e montam a sua própria igreja. Essas igrejas a gente tem que tomar cuidado. Não que não sejam sérias, mas a gente tem que tomar cuidado, porque se a pessoa saiu de uma organização porque ela não concordava, preciso saber se ela não concordava com essa organização, se foi um mandado por Deus, e a gente tem que analisar muito bem esse quarto grupo, que é um grupo que muitas vezes é um grupo que faz uma igreja, monta uma igreja, e nós não sabemos os fundamentos dessa igreja. Ah, mas e lá, tem gente cristã? Se for uma igreja fundamentada em Cristo, tem. Mas se não for, é perigoso. Então fique atento. É só um alerta. Próxima pergunta. Você gosta de todos os estilos de culto? Não, não gosto. E eu acho que é nisso que eu me pego dizendo que existem cultos com determinada característica e existem cultos com outra determinada característica. Todas as pessoas têm gosto. Eu gosto de alguma coisa e não gosto de outra. Não quer dizer que eu não amo os irmãos que estão em uma igreja que eu não tenho o mesmo gosto. E aí vai envolver desde o gosto musical, o gosto pela forma de orar a Deus. Nenhuma forma nem a outra está errada. É um gosto, é um jeito. Então você tem que procurar um lugar que você se sinta bem, para que Deus possa aceitar a tua oferta, o teu culto de forma tranquila. Ok? Vamos lá. Você concorda com quem pede dinheiro na igreja? Depende. Pedir dinheiro na igreja é um termo que a gente escuta muito nas conversas. Aquele pastor fica pedindo dinheiro. A gente tem que lembrar que o devolver o dinheiro, e a palavra é devolver, se você for lá em Malaquias 3, está escrito devolver. Se você devolve o dízimo, você está devolvendo a 10ª parte daquilo que não é seu e serve para a manutenção da igreja. Então, quando a pessoa expõe isso para a igreja, quando o dirigente expõe isso para a igreja, seja o pastor, de forma a ensinar, tranquilo. O que me incomoda é quando a pessoa quer fazer uma troca com Deus, como se Deus precisasse do meu dinheiro para ser Deus. Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus precisa da nossa obediência. E levar o meu dinheiro, ou levar o dinheiro da parte dele na igreja, é um sinal de fé. Então eu não concordo com a exploração. Quando a pessoa é induzida a levar o dinheiro de forma a achar que se ela levar, ela vai ser abençoada. Mas se ela leva o dinheiro na obediência, ela vai ser abençoada. Porque Deus faz prova e pede para que a gente faça a prova dele. Então vai ser abençoada. Por que as pessoas trocam de igreja? Boa! Alguns motivos. Muitas vezes são contendas, são vaidade, pode ser por não concordar com a liderança, mas existe uma coisa muito interessante falando do cristão, o cristão verdadeiro. Eu encaro as igrejas como se fossem vagões de trem ou de metrô, se você está em São Paulo, numa grande capital. Um vagão. Neste vagão existem características. De repente o banco é forrado, o outro vagão não é. O outro todos ficam em pé. Então, trocar muitas vezes de uma igreja para outra quer dizer que a pessoa está indo servir a Deus num lugar onde Deus primeiramente mandou e depois que ele se sinta bem. Não é interessante você ficar numa igreja onde tudo está do jeito que você não gosta e você vive criticando. É melhor você pedir a Deus: Senhor, me arruma um lugar para eu poder te servir de forma tranquila, com o coração tranquilo. E eu acredito que a pessoa troca de vagão, mas o trem está indo para o mesmo lugar, que é o céu. Então é assim, o trem é o mesmo, os vagões estão lá, eu entro hoje no vagão da Igreja Batista, estou trabalhando na Igreja Batista, estou envolvendo. Se amanhã Deus mandar eu trocar para o vagão da Igreja Presbiteriana, vamos para a Igreja Presbiteriana. Depois da manhã, não deve ser assim, claro, né? Mas para a Assembleia de Deus, não tem problema. O importante é uma igreja que confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Isso é importante. Então eu espero ter te respondido algumas perguntas que são feitas para nós, muitas vezes. Tá bom? Mande suas perguntas. Mande suas perguntas. Aonde? Lá no Instagram. Lá no Instagram. Manda lá, coloca, a Simone vai ler.
Algumas, eu vou ser sincero com vocês, algumas, se for perguntas mais difíceis, a gente vai estudar antes. Algumas não dá para responder assim no improviso. E a gente quer começar dessa forma básica até chegar nas profecias. Eu quero trabalhar um dia com vocês a ideia de refletir sobre as profecias do livro do Apocalipse, que é o que eu mais gosto. Não é verdade? Chegaremos lá. A gente quer chegar lá. E a gente fica pensando o dia que nós chegarmos juntos nessa fase de falar sobre as profecias. Ó, beijão para vocês, fiquem com Deus e tenham uma boa vida. Até mais. Tchau, tchau.